Vamos lá. Bom, eu queria, em primeiro lugar, entender um pouco da sua visão. Ontem a gente teve aí, acho que um ponto importante sobre a aprovação na Câmara do teto, vamos dizer assim, para evitar-se o possível default da economia americana. Ontem os mercados ainda estavam reagindo, principalmente eu estava olhando um pouco do CME Group ontem, estava num cenário completamente diferente ao inverso do que está hoje. Muita gente apostava ali até numa alta de juros e hoje é o contrário. A maioria aqui, mais de 70% acreditando numa manutenção de juros. Ontem ainda tinha um pouco de uma incerteza se uma ala ali mais republicano, mais radical aprovaria ou não. Eu queria entender um pouco da sua visão sobre esta aprovação do teto, Vai para o Senado, a gente sabe que o Senado é mais democrata ali, tudo indica então que o default, essa história realmente ficou para trás. O mercado ainda não está reagindo como eu imaginei que pudesse estar reagindo. Queria entender um pouquinho da sua visão, viu, Fábio? Ô, Paula, é que o problema todo, as pessoas estavam focando na coisa errada. Default não ia acontecer e a gente sabia que isso é um imbróglio político, onde há uma briga de poder e de interesses muito maior do que colocar em risco o crédito americano e principalmente a máquina americana. E postergaram o máximo possível a resolução, como sempre, no meio político. Isso é um problema global. Vem aos 45 do segundo tempo, a conta fica um pouco mais cara. Realmente, uma coisa interessante, deixando o Fed e a taxa de juros de lado, resolver o problema do teto de gasto numa abrasileirada, assim, então não tem mais teto por 4 anos aí, a gente tem um cap que não é cap, e lá na frente a gente vê como fica, o que é muito ruim num momento para o mundo onde os Estados Unidos já têm uma dívida de 31 trilhões e agora tem espaço para mais 4 trilhões aqui nos próximos anos. O Tesouro Americano deve provavelmente emitir nos próximos meses $1 trilhão de dívidas para repor o caixa. Qual que é a dinâmica disso agora? Que o teto ia passar, todo mundo sabia que iria. Era importante ver quem que vai apoiar, e esse apoio dos republicanos na Câmara surpreendeu, que mostrou força dos democratas, porque a parte mais radical dos republicanos não queria que passasse dessa forma, então a gente tem que contar como uma vitória do governo nesse ponto. O Senado é dos democratas, isso passa. O importante agora, Paula, são os efeitos da segunda derivada, que são quais? A emissão dessa dívida. Por quê? No momento que a gente tem um Fed, como você citou muito bem, o mercado entendeu o recado do Fed nos últimos dias que, olha, a gente está pensando em dar uma pausa agora em junho para deixar os dados fazerem efeito e a gente conseguir ter mais clareza do caminho a seguir. Veja bem, ele falou pausa e não falou em parar de subir. Então, o mercado viu que, talvez ele não suba em junho, já está colocando probabilidades de manter. Mas não significa parar. O que acontece agora? O Tesouro tendo que emitir praticamente esse 1 trilhão nos próximos meses, esse dinheiro tem que sair de algum lugar. Então ele vai sair do crédito ou vai sair do mercado. A gente vai entender isso nas emissões do Tesouro, porque o mundo vem comprar títulos do governo americano a 5,25 de juros. Ninguém quer ficar fora dessa festa. O governo vai emitir 1 trilhão nesses juros altos? Dá para mim. Outro ponto que a gente tem que observar com muito cuidado. Qual que vai ser o vencimento dessas emissões? Ele vai focar em emitir títulos de curto prazo pagando juros altos ou ele vai alongar e vai emitir 10 anos, 20 anos pagando 3,5, 3,70 como está a curva? Isso é importante também para a gente poder entender como vai ficar. E em relação ao Fed, olhando os dados de hoje e olhando essa pausa que ele quer dar, o mercado, a economia está meio que dando razão para o que ele tem feito. Eu sou crítico a parar agora, porque quando você começa a ver os efeitos positivos, é a hora que você tem que continuar dando remédio para resolver. Antibiótico, todo mundo sabe, você é mãe, quem é pai e mãe sabe, o médico fala 7 dias. No 3º dia, seu filho já está curado, mas você é obrigado a continuar os 7 dias para o antibiótico fazer o efeito necessário. Esse que é o grande problema do Fed. Me parece que ele quer parar o antibiótico antes do tempo e a gente sabe que depois não pode dar o mesmo antibiótico, porque não faz mais efeito, o corpo cria imunidade. Isso que vai ser complicado a gente ver se os dados mudarem. Hoje os dados foram a favor dele. Temos que também reconhecer isso.